Olá pessoal, dando continuidade então a nosso curso de redes de computador. Na aula de hoje a gente vai abordar um assunto que não é tão abordado com a intensidade, com a profundidade que seria interessante ser abordado nos diversos cursos aí. A gente fala sobre tipos de redes de computador. Isso é importante porque as tecnologias que a gente utiliza para estabelecer a conectividade depende de critérios como esses que a gente vai dar uma olhada aqui, ok? A nossa aulinha é bem curtinha, vamos dar uma olhada então no que significa ou o que eu quero dizer com tipos de redes. A primeira rede que a gente vai abordar, tipo de rede que a gente vai abordar, recebe o nome de LAN, Local Area Network. LAN é aquela rede que a gente, onde todos os ativos de rede, onde todos os equipamentos que constroem uma rede física, elas estão dentro de um local. Em algumas pessoas vão dizer assim, olha, uma rede local é aquela em que você consegue ir andando, consegue verificar e olhar todos os seus computadores. A rede local é aquela rede que você tem na sua casa, é aquela rede que a gente tem dentro de uma empresa, é aquela rede que existe dentro de uma escola, numa sala de aula, numa organização, ou seja, todos os ativos interconectados, ok? Esse conceito ele é importante porque a forma como a gente estabelece a conexão, a forma como a gente troca informações numa rede local é diferente da forma como a gente troca informações numa rede que envolve equipamentos à distância, ok? Então vamos lá. Próxima rede é chamado de MAN, o Metropolitan Area Network. Reparem que neste caso ainda temos uma rede onde as distâncias não são exageradas, mas a forma como é estabelecida a conectividade é diferenciada de uma rede local. Numa rede local, por exemplo, a gente vai estudar aí nas tecnologias a seguir, que é possível eu colocar um cabo diretamente conectando um ativo de rede a outro ativo de rede. Quando eu estou falando de MAN, ainda que isso seja possível, a estratégia de conectividade é diferente. Uma MAN é aquela onde a gente tem, por exemplo, a fábrica e o escritório de vendas da mesma empresa numa cidade, ou duas ou três localidades da mesma empresa dentro da mesma região, de uma mesma região geográfica, não necessariamente na mesma cidade, mas a ideia é essa. Ok? Um exemplo interessante de MAN e que foi há pouco tempo muito utilizado, muito difundido, são aquelas empresas que disponibilizam a internet para os usuários através de Wi-Fi. Então, há algum tempo atrás, foram criadas aquelas soluções de internet por rádio, né? Então, você adquire lá, você paga uma mensalidade para uma empresa e essa empresa coloca na tua casa uma pequena antena ou leva para você um ponto de rede privativo e você, a partir daquele momento, consegue fazer um acesso à internet. Olha só, não estou dizendo que a internet é uma WAN, mas os equipamentos, os clientes desta empresa, a conectividade, a infraestrutura que essa empresa disponibilizou para os seus clientes constituem uma MAN. E através de um destes pontos da MAN, a gente tem aí uma conectividade maior, uma conectividade com uma internet. Ok? Vamos lá para o próximo. WAN, e essa talvez aquela mais conhecida, né? Aquela onde todo mundo hoje em dia se conecta, trata das redes de comunicação a longas distâncias.
As WANs são utilizadas, ou sempre foram utilizadas há muito tempo, são utilizadas para conectar pessoas que estão numa distância muito grande. Vamos citar alguns exemplos para a gente poder caracterizar uma WAN de uma maneira prática. Uma determinada companhia aérea, ela tem escritórios, ela tem agências, ela tem pontos de conectividade nos principais aeroportos do mundo inteiro. E elas estão entre estes escritórios, dentro da mesma empresa, constituem aí uma WAN. Outro exemplo, uma montadora como a General Motors, Volkswagen, etc. Elas têm fábricas e escritórios pelo mundo todo. E entre as suas unidades existe ali o compartilhamento de informações de uma maneira privativa. Essas empresas são WANs. Essas redes são WANs. Outro exemplo, instituições financeiras, os bancos, as agências bancárias de um determinado banco, elas todas estão conectadas entre elas com uma central e trocam informações que são de alto sigilo, são privativos dos seus clientes, tratam de informações financeiras, enfim. E a forma como essas agências, a forma como se estabelece uma conexão através de uma WAN é diferente das estratégias utilizadas numa conectividade próxima. O principal motivo disso é que quando eu estou trabalhando numa rede local, numa LAN, por exemplo, eu posso ligar um ativo de rede a outro ativo de rede através de um cabo ou através de um equipamento que está gerenciando uma quantidade limitada de equipamentos. Quando eu estou trabalhando com uma WAN, imaginem vocês eu ter que estabelecer ou conectar um cabo de uma cidade para outra, inviável. O que acontece é um compartilhamento de alguns canais de comunicação que são contratados com empresas que fornecem esse tipo de serviço, e através daquele canal de comunicação se troca informações. Nesse canal de comunicações, paga-se pela velocidade e pelo volume de dados que estão sendo transmitidos. Além disso, a quantidade de informações que são transmitidas de uma localidade para outra, elas são enormes. Então, um meio físico de uma empresa que fornece um link de conectividade de um local para outro, ele vai alugar parte da sua capacidade, parte da sua largura de banda para uma ou outra empresa. E essa largura de banda é limitada. Ou seja, eu não tenho como ter a mesma velocidade e o mesmo volume de dados trocados numa WAN da forma como eu tenho, por exemplo, em uma LAN. Okay? A internet, por exemplo, é um exemplo de uma rede do tipo WAN. Nós temos ali equipamentos, computadores, redes, subredes, ativos de redes, enfim, interconectados pelo mundo todo. Temos mais uma forma de conexão aqui, que é chamado de PAN, o Personal Area Network. Olha só, gente, esses termos que nós estamos utilizando, LAN, MAN, WAN, PAN, existem outras. Né? Isso é uma classificação acadêmica, onde a gente está colocando os principais tipos de rede. Eu tenho uma rede CAN, por exemplo, que seria um Campus Area Network, né? Uma rede do meu campus de um ambiente acadêmico. Eu tenho, enfim. Particularmente, PAN também é uma rede que passou a ser estudada há pouco tempo, porque ela se tornou muito popular. Com a chegada, com o desenvolvimento, tanto dos protocolos, das tecnologias, quanto dos hardwares, que permitem que o indivíduo tenha alguns dispositivos pessoais interconectados, isso cresceu significativamente. Nós estamos falando, por exemplo, de um aparelho de telefonia celular, um smartphone, conectado, por exemplo, com uma caixinha de som com Bluetooth, ou através de um fone de ouvido sem fio,
né, conectado também no seu aparelho de celular ou no seu notebook. Enfim, existem hoje uma infinidade de empresas que estão desenvolvendo, fazendo pesquisas para fazer a utilização da conectividade de curta distância. No PAN, essa rede, também é uma rede com características que se diferenciam da rede local, a LAN. No PAN, apesar das distâncias serem pequenas, a forma como essas informações são transmitidas, são transferidas, elas ocorrem ponto a ponto, de um para um. E por isso a gente tem a possibilidade de desenvolver protocolos simplificados, mas que comprometem, por exemplo, o volume de dados que estão sendo transmitidos. Exemplos de conectividade no PAN, a gente tem, por exemplo, os mouses wireless, aqueles relógios, né, que na verdade não é relógio, mas se usa no pulso para fazer a contagem de passos ou do batimento cardíaco interligado com o teu celular, enfim. Existem aí inúmeros dispositivos que já estão disponíveis, estão sendo utilizados no mercado e diversos outros que estão em desenvolvimento. Okay? O conjunto disso tudo constitui aí o que a gente denomina como PAN. Ok? Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Okay? O que a gente queria mostrar para vocês era esse tipo de forma de conexão, os principais tipos de rede que a gente tem disponível no mercado. Muito obrigado, pessoal.